Livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Nas leis do destino. Reunião pública de 18/8/61. Primeira parte, capítulo 6, item 15. Não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas, tanto quanto podemos perceber o pensamento divino imanente em todos os seres e em todas as coisas. O Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mas imperfeitas, através de leis que lhes expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Essas leis, na feição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares do campo físico. O fogo é agente precioso da evolução. Nos limites em que deve ser conservado, entretanto, se colas a mão no braseiro, é natural incorras de imediato nas consequências. A máquina é apêndice do progresso. Contudo, se não lhes atende às necessidades, sofrerás para logo os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina. Ocorre o mesmo nos planos da consciência. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhes dermos. É inútil que dignatários desse ou daquele princípio religioso te pintem o Todo-Poderoso por soberano purpurado, suscetível de encolarizar-se por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações. Os que procedem assim podem estar motivados de diversos propósitos ou piamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo mumificou. Não se esqueça de que, mesmo ante as leis dos homens, pessoa alguma consegue furtar moralmente o merecimento ou a culpa de outra. Deus é amor. Amor que se expande do átomo aos astros, mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a sua própria escolha, sendo amor concedente à consciência transviada de tantas experiências quantas deseje a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhes queiram impor. E não sofismemos a palavra de Jesus, quando prometeu ao companheiro de sofrimento no Calvário que estaria com ele no paraíso. Como poderia estar com qualquer instituto de educação no mundo espiritual? Porque foi o próprio Cristo quem nos informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. Então, neste momento, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, agradecer a Jesus, nosso Mestre, pela bênção de estarmos aqui neste momento, procurando entender um pouco mais a mensagem consoladora. É assim, Jesus, que nós te agradecemos. Agradecemos por tantas bênçãos, Senhor, e te pedimos por aqueles que estão passando por tantas dores neste mundo de expiação e provas. E assim, Jesus, neste momento de gratidão, nós começamos nesse instante, Senhor, a exposição doutrinária, para que possamos aprender um pouco mais. Que assim seja. Bem, com muita alegria que nós estamos aqui com a presidente da Federação Espírita do Tocantins, FETINS, Leila Ramos, e é um prazer imenso tê-la conosco, Leila. Seja bem-vinda e para que a gente possa ouvir você nesta noite, com muito prazer, trazendo as lições do Mestre Jesus. Fique à vontade. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Bom, o convite é uma alegria, né? Eu sempre digo que nós temos que trabalhar conosco esse sentimento de servir com alegria, servir aprendendo, né? Porque nós vamos aprender a servir e amar. São os dois verbos que a gente tem que conjugar, né? Eu digo sempre, servir com alegria, porque o jugo é leve, né? Então, meus irmãos, é com muita alegria no coração que nós estamos nessa noite aqui fazendo algumas reflexões e eu convoco vocês para juntos podermos fazer esta viagem no capítulo 20. É um capítulo que eu particularmente gosto demais, porque para mim ele fala ao meu coração, ele fala para mim enquanto espírita, porque aprendi, né, neste capítulo que este é um capítulo para os espíritas, os trabalhadores da última hora, né? E essa afirmação não é minha, essa afirmação é do Erasto. Eu vou começar pelo capítulo, fazendo aqui esta. É um capítulo pequeno, mas é um capítulo muito profundo. É o capítulo. Na verdade, nós temos duas partes nesse capítulo. A primeira é a instrução evangélica, né? Está em Mateus, no capítulo 20, do item do versículo 1 ao 16. E é Mateus que traz a parábola dos trabalhadores da última hora. E depois nós temos duas mensagens da lição, os últimos serão os primeiros. Depois nós temos uma mensagem do título que se diz e caracteriza a missão aos espíritas, e depois nós temos a última mensagem, né, essa aqui da missão dos espíritas, ela na verdade é uma mensagem de Erasto, e depois os obreiros do Senhor, que é uma mensagem do Espírito de Verdade. Bom, fazendo aqui uma reflexão, né, do capítulo, vamos ao texto evangélico. Esse é um capítulo curioso, porque Kardec não faz nenhum comentário. Na verdade, veja que ele se isentou de falar disso, porque poderia dizer, Kardec interferiu aqui, deu opinião. Não, neste capítulo ele não opina, ele não coloca as instruções dele. É o capítulo que tem as instruções dos espíritos, né? É uma lição evangélica e os espíritos fazem o comentário, né? Já entra direto nas instruções dos espíritos. Mas vamos lá. Pegando a parábola, né, porque é uma parábola que compara-se os céus, né, o reino dos céus, a um senhor que saiu assalariar os servidores, ou os trabalhadores, na sua vinha. E ele, então, usa das expressões do cotidiano do povo judeu, a linguagem que o povo judeu pudesse compreendê-la. E é muito interessante, porque é ali que está embutido a moral, o conteúdo que é atemporal. Por isso que uma parábola ela tem um significado, né, embutido nela, é uma linguagem figurada, mas ali está o conteúdo, que é atemporal. A gente utiliza dessa linguagem, e Jesus gostava muito dessa expressão, né, dessa linguagem figurada, para deixar impregnado, para que não sofresse dano à sua mensagem. E aí, então, Jesus compara o servidor, né? Aquele servidor, ali você tem o preguiçoso, e você tem aquele que está ali confiante, que está esperando o labor do dia, né? À espera de alguém que ia assalariar. E é isso que o servidor saiu na primeira hora, assalariou alguns trabalhadores, na terceira hora, na sexta hora e na nona hora. Na nona hora e na 1/10 hora, né? Porque, na verdade, a contabilidade ali era de 12 horas, não era 24 horas como é aqui no Brasil. Era 12 horas de trabalho ininterrupto. Então, e aí ele combina, né, com os trabalhadores o salário do dia. Muito bem, aí ele diz, olha, vou assalariar vocês por 1 denário. E aí combina, só que quando ele começa, ele percebe um trabalhador que estava lá na 1/10 hora e ele pergunta, por que estás aqui esperando? Ele está esperando
um labor. E ele, então venha para o trabalho na 1/10 hora, ou seja, ele trabalha 1 hora só. O curioso da mensagem, aí é que está o X da questão, é que Jesus queria trazer na mensagem embutida uma grande lição, e a grande lição é a relação trabalho versus quantidade, né? Ou qualidade versus quantidade. Então, quando ele vai lá no final da tarde, a parábola encerra assim, quando ele vai no final da tarde, que ele vai começar a pagar os servidores, os trabalhadores, ele então começa pelo último, aquele que chegou na 1/10 hora, e ele paga um denário, como ele tinha combinado. Os outros trabalhadores começam a dizer, se ele ganhou, ele trabalhou só 1 hora e ele ganhou um denário, nós vamos ganhar mais. E aí o servidor fica esperando, né? Olha ali. E aí, na verdade, o servidor vem e paga o valor que ele tinha prometido, um denário. Aí eles reclamam, mas por que eu trabalhei o dia todo e recebo tanto, e o outro trabalhou apenas 1 hora, vai receber tanto? Vai receber o mesmo valor. Ele diz, espera aí, eu combinei com vocês o quê? O que foi combinado? Qual foi o combinado? Então, eu não estou sendo injusto, eu estou sendo justo. Olha aí a justiça, não é? Da igualdade. Que igualdade é essa? Para nós, espírito, o que é igualdade? A oportunidade reencarnatória. Reencarnar, todos vão reencarnar. Agora, como vão reencarnar, é aí que está o valor do trabalho, o valor do denário, e o valor e a qualidade do que você faz na encarnação. Então, quando nós somos chamados à encarnação, que é a vinha, que é vir para a vinha, que era vir para o trabalho, e aí os espíritos vão, agora a gente vai já trabalhar a questão das instruções dos espíritos, né? Porque aqui é que está, vamos dizer assim, o cerne, né? A orientação dos benfeitores amigos. E é aqui que a gente precisa ter o olhar amoroso, leve, de estudar isso várias vezes. Por quê? O capítulo e o evangelho é conta-gota. O evangelho é uma leitura que você tem que ler muitas vezes. Não basta você ler uma, 2, 3. Né? Quantas vezes nós vamos lendo o evangelho, nós vamos entender nuances que a gente não tinha visto no outro momento em que a gente leu ou estudou o evangelho. É uma fonte inesgotável de ensinamentos. Muito bem. Então, quando nós pegamos aqui já o capítulo, né, entrando nas instruções dos espíritos, que é onde o Constantino e o Heine faz diríamos assim, uma análise ponto a ponto sobre a mensagem, aí ele vai comparando. Os últimos serão os primeiros, porque os últimos serão os primeiros. Aí ele vem trabalhando o direito ao salário, né? O direito, todos têm direito. Agora, por que são desiguais? Por conta da qualidade do que se faz. Não é? Aí, como é a qualidade? Aí ele vai dizendo que o obreiro, o trabalhador, o colaborador, e aí é que entra as virtudes, né? Ele tinha boa vontade, ele tinha paciência, ele tinha impaciência, ele estava disposto ao trabalho. Porque se ele não tivesse disposto ao trabalho, ele não teria ficado esperando lá até 1/10 hora. Era um trabalhador preguiçoso, não chegou ninguém, eu vou embora. Eu tenho hora marcada, né? Eu já fiquei aqui até tal hora, eu vou embora. Fazendo uma chamadinha para nós, se a gente... Mera coincidência? Não é mera coincidência, não. Nós, espíritas, precisamos rever esses conceitos, porque o que a gente vai levar é isso. A gente vai levar são as virtudes conquistadas. É a boa vontade, é a disposição para o trabalho, com leveza, com amor no coração. Eu estou indo na casa espírita para quê? Para mostrar para alguém? Eu estou indo na casa espírita para dizer que eu faço, que eu sou melhor, que eu sei? Não, eu estou indo na casa espírita como aprendiz. Esse conceito, se o espírita não internalizar ele, vai ficar só na boca, também não adianta. Tem que ser dentro. Então, ele tem que ter paciência histórica no processo que é dele, porque ele não é perfeito, está em vias de perfeição, na caminhada, e nem pode exigir do outro perfeição, porque ele não é também. E aí, o Constantino, que é o primeiro dos espíritos que faz, no item 2, atrás da mensagem, e ele vai falando que esse labor ele precisa ser entendido, mas com esse espírito
laborioso. Quer dizer, eu trabalho para quê? Para mostrar para alguém? Não. Eu trabalho para exercitar em mim. Não é para ensinar para ninguém, é para ensinar para mim. Esse é outra percepção do capítulo, que é muito interessante, que o Constantino aborda aqui, né, na lição. Outro aspecto que eu achei muito interessante que o Constantino fala é justamente o soar da última hora. O que é a última hora? A última hora é os tempos que nós temos reencarnado, o momento vai chegando e a gente não sabe a hora que vai soar a última hora para a gente voltar. E quando a gente estiver voltando, por exemplo, eu tenho visto muita gente agora na época da pandemia desesperado. Eu pergunto, bom, como é que está o conceito dentro de você? Você acredita na imortalidade? Você acredita que a vida continua? Ou é apenas aqui no intelecto? É apenas uma teoria para você? Não é nada que você internalizou. Você não tem certeza? Você está em dúvida? Mas e se for na pandemia? Ora, Joana de Ângeles desencarnou na pandemia no México. Eurípides Barçanufo também desencarnou numa pandemia aqui no Brasil. Foi na época da pandemia. Então, muitos de nós podemos desencarnar. Pode até ser eu, não tem problema nenhum ser eu, não. Mas Deus esqueceu de mim. Deus não. Eu sou uma trabalhadora. Não. Eu sou uma trabalhadora que tem um compromisso, sim. Ele sabe disso, porque ele permitiu que eu estivesse aqui. É Jesus que preside as nossas encarnações. É ele que nos permite estar aqui hoje. Então, quando soar a última hora, mesmo a última hora, e a gente sabe porque somos daqueles que advogam a vida, mesmo nos instantes finais, mesmo lá no leito, na UTI, nos momentos de última respiração ali, ligado, o espírito ligado, o perispírito ainda no processo de desencarnação, é muito importante para o espírito aqueles momentos. São momentos reflexivos, são momentos onde a gente volta, faz uma análise reencarnatória, é como se a gente voltasse a fita, né? Então, assim, ao voltar a fita, a gente vai ver onde a gente errou, onde a gente acertou, e esse momento é muito doloroso, por isso que muita gente tem muito receio do processo de desencarne. Agora, eu quero lembrar que desencarnar não é fácil, assim como reencarnar não é fácil. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam, deixam claro, o exercício da reencarnação é para a evolução do espírito. Agora, se o espírito não aproveitou esse espaço reencarnatório para isso, ele vai ter que responder diante da sua consciência, porque as leis de Deus estão na consciência. Então, aqui, nós temos o emprego das horas. Que horas são essas? As horas para as quais eu estou reencarnado, né? Trazendo para uma visão mais ampla, enquanto espírito imortal. E como é que eu estou me comportando? E aqui ele fala de uma coisa bem interessante, né? Dos atos culposos, né, que a gente carrega. A blasfêmia, a postura nossa de perturbação, seja a nossa perturbação, seja um perturbador da ordem ou da família ou no trabalho, você tem que atitude? Que atitude você tem enquanto espírita? Qual é a sua atitude? E é isso que a gente precisa entender. Qual é as nossas virtudes que nós estamos angariando aqui? Eu sou aquele trabalhador ranzinza, eu sou aquele trabalhador fuxiqueiro, eu sou aquele trabalhador que fica blasfemando, falando da vida dos outros, só percebendo as atitudes das pessoas, esquecendo de você. Enfim, ele fala no finalzinho aqui, mal baratastes o teu tempo, ou seja, a sua oportunidade reencarnatória, porque você estava preocupado só com os outros, esqueceu de você. E aí ele chama a atenção, né? Ele chama muito a nossa atenção. Ele fala do recomeço, né? Da trajetória. Aí o recomeço pode ser o recomeço reencarnatório, como pode ser o recomeço da tomada de consciência. Porque reconhece o espírito pelo esforço que ele faz para dominar suas más inclinações, né? Se eu fraquejei, se eu não consegui. E aí ele fala desse trabalhador da última horazinha ali no processo do desencarne, ou da dor, ou da doença. A doença também pode parecer, né? Porque pode ser um processo de expiação no final da existência ou no meio da existência. Ela pode ser caracterizada como a última hora que você está tendo de reparar o que você deixou de fazer. E aí, aqui, nesse capítulo, é que o Espírito Constantino diz assim, e caracteriza, ele afirma
Bons espíritas, olha aí a qualidade do espírito, olha o adjetivo aqui. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Ele faz uma afirmação. Então, não sou eu que estou dizendo que os trabalhadores da última hora somos nós. Somos nós, sim, mas com a qualidade de ser bom. Bons espíritas. Seria aqueles que dissessem, comecei o trabalho no alvorecer do dia e estou ali, aos poucos, mais cedo ou mais tarde, exercitando o labor da atividade comigo internamente. Não é a atividade para fazer para os outros verem, é a atividade para que eu, né, arraste os meus agrilhões. Os meus grilhões, melhor não é agrilhões, não. Os meus grilhões. O que são os grilhões? Os grilhões são aqueles metais que a gente arrastou como um cadeado, ou seja, na perna, ou seja, aqui, porque como escravos, né, nós vivemos talvez essas experiências. Se não vivemos, talvez vamos viver. Bom, enfim, mas os grilhões aqui são os efeitos das causas dos efeitos de alguma coisa que nós fizemos, ou seja, nós temos experiências reencarnatórias com as quais nós nos comprometemos, que são, na verdade, não são as provas, são as nossas experiências dolorosas, né, pelas quais nós temos que responder. Esses são os grilhões. E aí a encarnação vai nos dar essa oportunidade de reparação, né? Ou, porque numa existência, se não tivermos essa experiência nessa vida plantada, plantamos na anterior. Então, portanto, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, ela é claramente compreendida nessa parábola. E aí o espírito Henry Eyre, também discursando sobre explicando sobre os últimos, que serão os primeiros, ele fala dessa parábola, que é uma parábola que Jesus se utilizou falando ao povo do germe do futuro, da vida futura. Que reino é esse? Que reino é esse que tinha um pai? Que pai é esse? É Deus, né? Falando-nos e revelando a vida futura e as coisas do universo, a solidariedade que liga as pessoas, seres que vêm para o labor para aprender. Então, essa é a primeira lição do capítulo 20. Eu vou me atentar agora a magistral mensagem, que é aos espíritas, né, diretamente aos espíritas. Ele afirma, porque o título da mensagem é Missão dos Espíritas, e quem nos traz essa mensagem é Erasto, né? E o Erasto, de uma forma magistral, ele vem trabalhando os conceitos, né, das provas, de como é que nós suportamos as provas, se é bem ou mal, a lei da reencarnação, as nossas missões. O que é missão aí? Missão no sentido de labor, de trabalho, né? Porque tem muita gente que entende missão como aquele missionário que está na categoria do Chico. Ora, a categoria do Chico ou do Divaldo é de missionário, sim, mas não a missão do tamanho da missão deles, é o tamanho nosso. Só que para nós chegarmos à missão do Chico ou do Divaldo, nós temos que fazer a caminhada. E a gente não quer fazer essa caminhada. Se nós pegarmos, por exemplo, tanto o Divaldo quanto o Chico tiveram que passar pela prova na família, que é a primeira escola, na família, foi na família que ele tinha que viver a incompreensão, não aceitavam a sua missão e o seu trabalho. É na família que ele vivenciou os casos de suicídio, tanto o Divaldo quanto o Chico, na família, no coração, né, porque eram irmãos deles que passaram por esse processo, para que mais tarde, eles, ao adentrarem na missão evangélica, eles tinham que dar o testemunho, já tinham que ter forjado isso. Por isso que a nossa primeira escola é da família. Se a gente não passa na primeira escola, na segunda escola, quem que é a segunda escola? É a casa espírita ou o trabalho social que a gente desenvolve em alguma instituição, e eu considero que o terceiro trabalho é o trabalho onde a gente é assalariado, né? O trabalho formal, aí, que a gente ganha o pão de cada dia. Então, assim, essas 3 escolas, elas são essenciais, e nas 3 escolas nós somos chamados
a dar o testemunho, ou seja, nós somos chamados a vivenciar as experiências para saber se a gente aprendeu ou não a lição. A lição, quais são? Né? E aí ele vai distintamente dizendo para nós, os verdadeiros adeptos do Espiritismo sois os escolhidos de Deus. E aí ele diz que nós devemos ir e pregar. O ir e pregar é ter coerência, é vivenciar aquilo que a gente aprendeu na doutrina. Aí ele diz, aonde? Nos vossos hábitos, nos vossos trabalhos, nas vossas ocupações, que às vezes são fúteis. Então, aí é que a gente precisa realmente analisar que valor eu estou dando à minha encarnação. 60% do meu tempo é aonde? Nas minhas ocupações úteis ou fúteis. E aí, o Erasto vai trazendo conceitos bastante fortes para nós, porque quando ele fala assim, para os espíritas, que nós vamos ter que vivenciar emboscadas, ciladas no meio do caminho. E a gente não quer, a gente quer ser privilegiado por ser espírita. Eu vejo, mas aconteceu isso comigo. Mas por que você não? Você se acha superior? Você se acha superior, melhor do que alguém? Ou você acha que os espíritos vão te proteger 100%, de modo que você não está aqui para vivenciar a experiência, você está aqui para ser endeusado? Não, você está aqui para vivenciar experiências. E ele tem uma frase aqui que eu gosto muito, né? Ele fala assim que nós, às vezes, precisamos tomar cuidado com os lobos, né? Ele compara os lobos, só lobos caem na armadilha de lobos. O que são armadilhas? São situações que ocorrem na nossa vida que a gente tem que saber sair delas. Essas emboscadas são linguagem figurada, mas ele está nos alertando aos perigos da caminhada. Mas que perigos são esses? Se a gente não tiver aquele olhar atento para as lições de Jesus, que é o vigiai e o orai, porque tem gente que coloca o contrário, tem gente que fala assim, não, Jesus diz que é orai e vigiai. Não, é o contrário, é vigiai e orai, para que na caminhada estarão postas as ciladas. Né? O seu Jorge Godinho usa uma expressão que eu gosto muito, ele fala daquele animalzinho que tem uma luzinha atrás, né? São os pirilampos, que são aqueles animaizinhos que têm a luz, mas é uma luz ofuscada, né? Ele tem uma luz, mas a luz dele não é permanente, né? Então, ali também é uma emboscada, são ciladas na caminhada. Não é esse tipo de luz que a gente quer. A gente quer uma luz que é permanente, é uma luz que é de você, não é do outro, né? Que está caminhando e caminhando para outros caminhos, te levando para outros caminhos. Então, nós temos que ter consciência da nossa jornada reencarnatória. Por que é que nós viemos aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? Essa é a pergunta que cada um tem que fazer para si, não é para o outro, não. É para si mesmo. Então, essa linguagem aqui de Erasto, ela é muito forte, mas ela tem uma outra linguagem aqui que eu gosto muito. Ele fala assim, ele usa muito a linguagem da marcha, da força, da coragem. Ele fala do fervor, ele fala do louvor a Deus, da consolação aos que estarão conosco na caminhada, mas ele fala muito de uma linguagem que eu gosto muito, que é coragem, para que tenhamos coragem para enfrentar as diversidades da caminhada. Não é fácil a caminhada, porque para você chegar na condição do Chico e do Divaldo, veja a trajetória dos dois, ali, no labor, na dificuldade da caminhada, porque a maior dificuldade é dentro da gente, não é no exterior, é dentro. É lidar com orgulho e é lidar com o egoísmo de que forma? De que forma? Para que nós deixemos de ser egoístas, não passar por situações para saber se a gente deixou ou não. A vaidade, o orgulho, essas situações, elas vão vir para nos mostrar que ainda estamos nesse lugar. Então, é preciso que a gente avance. De que forma? Vivenciando as experiências e passando bem pelas provas. E aí, por fim, aí ele diz assim, arme-se as vossas falanges de decisão e coragem. Coragem aonde? Aonde? Dentro da gente, de enfrentar nós mesmos. E aí, por fim, ele diz assim, o Erasto, ele diz assim, reconhecê-lo-eis, os verdadeiros espíritas, né? Pela
pelo princípio da verdadeira caridade. Reconhecê-lo-eis. Como vai reconhecer os bons espíritos? Como é que nós vamos reconhecer quem é bom espírito? Pelo exercício da caridade. Que caridade? No conceito que a gente tem? Não, no conceito como entendia Jesus. Como é que entendia Jesus? Está lá no Livro dos Espíritos. Não é? E entendia Jesus. O que era caridade? Porque nós temos tendência a achar que caridade só se relaciona com a caridade material. Material é a mais simples. Os Espíritos até dizem, é dever. Dever nosso ajudar aqueles que precisam. A caridade material é dever. Aí a caridade moral, que é essa que nós temos que dar o pulo do gato, que é o exercício consigo mesmo. Como entendia Jesus. Quer ver como é que é a caridade moral? Ele diz assim, lá no Livro dos Espíritos, é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Todos eles estão no campo moral. Nenhum deles estão no campo material. Benevolência, benévole. Indulgência, do indulcere, para trabalhar a doçura, para trabalhar a docilidade do espírito. Não é da voz, porque tem gente que é docinho no falar, mas é malzinho no sentir. Então, assim, a gente tem que pegar o tripé, né, que esse tripé aí é o BIP, né, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. O perdão é um exercício delicado, difícil, laborioso, que tem que ter coragem, que tem que ter esse espírito mesmo de envergar o íntimo para dominar essas más inclinações. E, por fim, a última lição é os obreiros do Senhor, né? Aqui já é o chamado Espírito de Verdade para aqueles que estão na tarefa, para aqueles que estão imbuídos do propósito de aprender na tarefa, porque o BIP também está aqui respondendo, Senhor, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, olha aí, com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade. E aí, por fim, ele fecha dizendo, vinde a mim todos vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, em tempos de pandemia. Eu tenho visto espírita nas redes sociais, lamentavelmente, com uma postura muito anti-espírita, agredindo as pessoas, indo para os embates, indo para as intrigas, indo para as brigas. Que postura é essa? Veja aqui, como é que o Espírito de Verdade chama-nos à razão, como espírita. Aí ele fala, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, né? Inveja, e as vossas discórdias. Discordar é normal, agora eu não posso fazer disso uma briga, um problema, uma distância. Nós estamos vendo as pessoas brigando por qualquer coisa, até por partido, por time, por religião, porque é A ou B, né? As vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Que obra? Que obra? A obra espírita. Se nós estivermos dentro do centro espírita, a obra espírita. Se somos espírita, pela coerência, como espírita. Agora, que tipo de espírita nós somos? Mas, Leila, o Kardec caracteriza 4 tipos de espírito. Sim, 4 tipos de espírito. Aí a gente precisa fazer uma análise em que grupo eu estou. Porque aqui no capítulo ele vai encerrando, né? E ele vai mostrando para nós que nós temos que ter piedade, sim, benevolente, sim, mas com quem? Com o próximo? Sim, com o próximo, porque eu só dou para o próximo o que eu tenho. Então, se eu não tenho indulgência nem benevolência, como é que eu vou nem chegar no perdão das ofensas? Eu vou agredir. Então, assim, a tarefa nossa aqui é de nos enxergarmos, para que nós tenhamos a condição de amanhã, né, fazendo uma volta ao mundo espiritual, não chegarmos ao campo da paz, né?
campo da paz que eu me refiro é aquele estágio entre o nosso lar e a terra, né? Onde nós temos lá vários trabalhadores espíritas que ficam dormindo e quando acordam assustados, estão aterrorizados pelos seus atos, pelas suas atitudes equivocadas aqui na Terra. E eram espíritas, e tinham a mensagem, e tinham conhecimento da doutrina, só que não vivenciava, não tinha esforço nenhum, porque lá no capítulo 17, já não é mais no 20, no capítulo 17, os espíritos falam, reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços. O que é esforço? É suor, é trabalho, pelos esforços que faz para dominar, para domar as suas más inclinações. Então, o propósito de estarmos aqui reencarnados é para sairmos daqui melhores do que nós entramos. Eu agradeço pela paciência, sobretudo porque eu falo aqui, vivendo no celular, olhando para mim, cara a cara, fazendo comigo, uma conversa comigo, né? Eu sei que vocês estão aí me vendo e também estão me ouvindo, mas o primeiro a me ouvir e o primeiro a me ver sou eu mesma. Que Jesus nos ampare, que os benfeitores nos esclareça, como tem nos esclarecido ao longo aqui desses séculos, né? Tendo a oportunidade reencarnatória de conhecer a doutrina e procurar vivê-la no dia a dia, em nossos atos, em nossas ações. Muito obrigada aos meus irmãos para comigo nessa noite. Leila Ramos, a gente agradece aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Gurupi, agradecemos imensamente as lições da noite. Olha, estou mexida, viu? Eu tenho que rever o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, olha, mexeu comigo muito. Muito obrigada, Leila. E você pode ter certeza que queremos você aqui de novo, né, na plataforma, aqui trabalhando conosco aqui na Casa Espírita, viu? E o Tassiano vai fazer a prece de encerramento, a gente agradece a você com muito carinho. Obrigada, minha irmã. Tassiano? Oi, então vamos fazer a nossa prece. Eu vou só pedir para vocês permanecerem após a prece para nós ativarmos todas as câmeras e tirar uma foto com todo mundo junto, tá bom? Então, eu vou fazer a prece, aproveitar que nós estamos ainda envolvidos, não é? Com a presença dos nossos amigos benfeitores, com as lindas palavras aí da nossa companheira Leila Ramos, mas não saiam da sala ainda. Terminando, nós vamos tirar nossa foto. Então, aproveitemos para fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecendo pela sublime oportunidade que é a reencarnação, ainda mais neste momento de transição, que ao mesmo tempo é oportunidade de assumirmos os nossos papéis enquanto trabalhadores da última hora, oportunidade para nos tornarmos os novos apóstolos de Jesus e levarmos essa doutrina consoladora, esclarecedora a tantos em sofrimento. Grato estamos por essa noite de reflexão, agradecidos por tudo, e que assim seja. Então vamos todos ativar nossa câmera. Vamos lá, gente. Vamos sair ainda não, vamos ativar a nossa câmera para a gente tirar uma fotinha aqui, ó, rapidinho, tá bom? Podemos? Então... Porque aí nós vamos... Ok, beleza, gente. Então, eu agradecemos aí, né, Grace, a participação de todos, a dedicação da nossa companheira Leila em estar aí dedicando esses minutinhos conosco para trazer um pouco aí dos seus estudos, da sua experiência e falar de Jesus, falar da doutrina espírita. Obrigado, meus irmãos. Eu tenho uma reunião agora